pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafa Express. Nosso primeiro Biblioteca Submersa, depois de muito tempo, né? Gravei um primeiro no início do ano, foi o número 100. Agora vamos começar, vamos dizer assim, empilhar os livros para os próximos 200 da nossa usual Biblioteca Submersa, né? Tem bastante coisa vindo por aí que ainda estou lendo, mas hoje eu resolvi trazer um livro de filosofia, na verdade um livro de reflexão estética, próximo da literatura, próximo da narratologia, de uma forma geral, né, da, digamos assim, ciência analítica da narrativa, embora da poética também, de certa forma, que é justamente The Word and the Eerie, do Mark Fisher. Mark Fisher, esse é um livro curtinho, né, ele é mais famoso pelo realismo capitalista, bem conhecido esse livro, e realmente tem razão de ser, porque a teorização dele é bem interessante. É uma ideia instigante que trabalha com o contínuo da própria ficção científica, a própria noção de fim, na verdade, né? Como a nossa noção de fim, de certa forma, é determinada pelo horizonte econômico e político que nós temos. É uma, digamos, uma questão que uma certa filosofia crítica de tonalidade marxista, herdeira da Escola de Frankfurt, desenvolveu faz um tempo, mas o Fisher soube trabalhar isso bem e desenvolver em várias direções. O The Word and the Eerie, como o nome diz, vai numa direção justamente de trabalhar os elementos, digamos assim, uh, complexizantes, né, que tornam a factualidade cotidiana, né, a legalidade cotidiana, como dizia o Kellogg, elas tornam inviável essa legalidade, né, explodem a legalidade cotidiana, digamos assim, em continuidades discursivas próximas ao que a gente costuma chamar de horror, fantástico e tal do mais, né? Ele vai ter uma outra perspectiva muito interessante, que eu já vou entrar, mas antes é interessante falar um pouco do Mark Fisher. Tem aqui a foto dele. Esse aqui é da Repeater, que é a editora que ele fundou, ele era editor também. Foi professor, na verdade, em Londres. Ele já faleceu, muito jovem, né? Ele nasceu em 1968, faleceu em 2017, nem 10 anos atrás. O Mark Fisher, ele marca um ponto interessante de uma nova, digamos, do desenvolvimento de uma nova filosofia, não bem nova, mas uma nova perspectiva crítica a partir de certos elementos filosóficos ali, mais ou menos delineados pela revolução realizada nos anos 60 por Foucault e nos anos 70 por Deleuze, né? Deleuze-Guattari, talvez, mais até. Que justamente buscam, na análise estética, elementos de política de uma forma muito mais complexa que a análise marxista convencional, por exemplo, ou mesmo que a análise da teoria crítica dos anos 40, 50, do Adorno, né? Horkheimer, Marcuse e outros. A ideia desse grupo era uma ideia de explorar elementos especulativos de ficção, digamos assim, a partir das próprias estruturas narratológicas convencionais, o mito, a ficção, e a partir daí chegar a novas, digamos assim, sínteses políticas, né, de pensamento, etc. Era um projeto muito ambicioso. Ele se desenvolveu numa universidade no interior da Inglaterra, se não me engano. E a coisa rachou depois de um tempo, explodiu. Alguns filósofos, como até o que está aqui no blurb da capa, o Eugene Fecker, é conhecido, vem desse grupo. Reza Negarestani, tem vários, né, filósofos. O mais conhecido talvez seja o Nick Land, mas ele, digamos assim, foi ele que mais ou menos levou o grupo à ruptura, porque a postulação dele passou a ser uma postulação muito mais política e conservadora. Ele é o pai de certos conceitos que os neocons usam bastante, o Nick Land, como iluminismo sombrio, né, dark enlightenment, né, em inglês, e por aí vai, né? E alguns empresários, né, como Elon Musk, eles levam as ideias do Nick Land, que não são as mesmas do Mark Fisher. O Mark Fisher, nessa ruptura que ocorreu dessas pesquisas, né, desse grupo de vanguarda filosófica, ele ficou à esquerda,
né? E foi desenvolvendo esse pensamento a partir de outras perspectivas à esquerda. À direita, que a coisa começou a ter ribalta e mídia nos últimos anos, o Nick Land ele faz uma proposta que a gente poderia utilizar o termo trotskista, talvez, de aguçamento das contradições. Ou seja, a sociedade está horrível, vamos fazer ela ficar mais horripilante ainda, como num filme de terror mesmo, ou num filme distópico, para daí ver se assim a gente queima etapas e chega a uma solução mais razoável, que estaria ali no futuro. É uma ideia muito louca, evidentemente, mas empresários aí, como o próprio Musk e tal, abraçam essa teorização, né? Como eu disse, Nick Land não. Ele vai numa direção à esquerda e não só isso, ele vai trabalhar com os elementos culturais, né? Digamos assim, da perspectiva cultural, ele vai tentar perceber os elementos políticos mais gerais, né? É o caminho contrário essa vanguarda costuma ser chamada, alguns elementos dela, né, de aceleracionismo, né, ou de direita, faz o contrário. Os elementos culturais são uma porta de saída para você daí pensar o mundo numa perspectiva política. Ele faz o inverso, né? E aqui, então, ele propõe, com The Word and the Eerie, uma teorização muito interessante exatamente do assombro, digamos assim, daquilo que eu chamei de assombro numa coletânea que eu montei para Carambai anos atrás. O que seria isso? É justamente essa percepção de elementos, digamos assim, dentro da continuidade do cotidiano, que rompem com esse cotidiano, que se tornam outros elementos, né? Que se tornam, digamos assim, alienígenas, estranhos, que criam essa estranheza, né? Que está na base do Unheimlich. Inclusive, a abertura aqui, a introdução, ele vai trabalhar justamente com o conceito de Unheimlich como ponto de partida, né? Nesse ponto, a gente já percebe desde a introdução, né, Beyond the Word and the Eerie, Beyond the Unheimlich, né? Desde a introdução, o Mark Fisher ele toma uma perspectiva muito interessante que é não categórica. A categorização é um aspecto importante da ciência, né? Temos aí na biologia, por exemplo, a taxonomia, que é o estudo só da caracterização, né? Quer dizer, você tem praticamente todo um ramo de pesquisa científica só dedicado à categorização. Eu duvido até que tenha algo mais completo em qualquer outro ramo científico fora da biologia. Mas a categorização, ela tem lá suas limitações. Ela precisa, digamos assim, circunscrever o objeto, ela precisa definir bem o recorte. Esse recorte, ele acaba não, digamos assim, cobrindo todas as áreas, e para cobrir é necessário fazer algumas decisões, é necessário tomar algumas decisões que podem soar forçadas, né? Pode soar como se você estivesse empurrando, né, o corpus da sua pesquisa para dentro das suas conclusões. Enfim, são os efeitos colaterais da pesquisa categórica, da pesquisa de nomenclatura, né, de categoria, etc., que é muito comum na literatura no Brasil hoje, até mais comum, né, do que quando eu iniciei meu percurso. E é um estudo que trabalha sempre o elemento muito mais histórico do que discursivo, o que também é um problema, afinal, a obra literária é feita de discurso, de texto, né? Mas, como eu falei, é um caminho válido, possível. Contudo, o caminho que ele propõe aqui é outro, que é o mesmo caminho do Freud. É curioso que o caminho do Freud, ele nunca foi, quer dizer, nunca é muito tempo, né? Ele, nas abordagens mais convencionais, como a do Todorov, mais conhecidas também, como a do Todorov na Introdução à Literatura Fantástica, a concepção do Freud ela não é exatamente desenvolvida, ela é só mencionada. E a psicanálise como um todo é mencionada como um fato que torna um certo tipo de literatura do século XIX obsoleta, se é que isso é possível. Mas ele fala disso, né? O Todorov, existia ali uma ressaca de positivismo no final dos anos 60, ele meio que entrou nessa. O que acontece é que o Freud trabalha linguagem. É curioso porque teóricos da literatura não trabalham, ele trabalhou, né? Um psicólogo, um psiquiatra. E trabalhando a linguagem, ele vai trabalhar os termos que definem uma sensação específica que no idioma alemão tem
essa formulação, digamos assim, lexical, que é um Heimlich, que ele vai analisar, aliás, lexicalmente, né? Ele faz um estudo muito complexo, muito interessante do discurso, exatamente, do Heimlich, que é um discurso, e do discurso sobre um Heimlich também. É um trabalho sensacional do Freud, né? Um Heimlich, esse termo praticamente intraduzível, tem várias traduções em português, eu já vi pelo menos 5 diferentes. Infamiliar, o estranho, não é? E por aí vai. É... E o que acontece é que o nosso amigo Mark Fisher ele vai partir do mesmo princípio. E ele vai pegar duas expressões em inglês, word and the eerie. Eerie é bem menos conhecido. Word, bom, todo mundo sabe, todo mundo que já leu Lovecraft, os autores Word, conhece Word Stories, né? Eerie é um termo bem mais raro. E o Mark Fisher define bem a diferença dos dois, que eu já vou tocar no assunto agora. Mas é interessante a partir desse princípio linguístico propriamente dito. Quer dizer, como é que a gente define aquela sensação, aquele conjunto de percepções que é de estranhamento, de um estranhamento que tende ou ao sublime, né, ou ao, digamos assim, a uma percepção ampliada, ou ao fechamento, né, à estranheza, ao medo, ao pavor. E essas duas sensações, digamos assim, mais ou menos conjugadas, andando próximas, né? Então, o Word and the Eerie trabalham, né, como um Heimlich, essas ideias, são palavras antigas do inglês, ambas. E o Mark Fisher ele vai dar uma boa definição para as duas operacional. Um outro ponto importante destacar aqui é que o Mark Fisher ele não trabalha o Word and the Eerie também como categorias, digamos assim, absolutas. Não, isso não existe, né? Isso não existe, aliás, em nenhum sentido, a linguagem é arbitrária. Se a gente usa qualquer categoria, ela é arbitrariamente usada, ela não tem um sentido natural. Não é? Ela corresponde a um recorte histórico. Recorte, isso quer dizer que outro recorte pode considerar outras possibilidades, né? Não diametralmente opostas, mas complementares. Um problema, aliás, da teorização taxonômica, categorial, é que ela tem uma séria tendência a ser limitada. Então você tem que limitar ao máximo o seu objeto para o negócio não ficar muito trepidante, as conclusões, né? Então aqui não, né? Como ele utiliza categorias temporárias, né? E a busca dele não é categorial, mas conceitual discursiva, né? Quer dizer, ele vai analisar textos para encontrar uma certa tonalidade discursiva específica. Isso faz com que o projeto, né, a proposta dele, avance em muitas outras direções próximas da narratologia, né? Então ele vai analisar, por exemplo, a música, né? Em 2 capítulos, pelo menos. Ele tem um capítulo exclusivamente destinado à banda The Fall, né? Tem o Mark A. Smith, já falecido também, o vocalista da banda The Fall, banda pós-punk inglesa. Ele tinha um projeto de romance de horror cósmico. E várias canções do The Fall trabalham o horror e certas questões sociais bem específicas ali do interior industrial da Inglaterra, Manchester, Liverpool. E são geniais, né? Ele tem essa proposta de brincar com a linguagem e criar elementos grotescos na própria linguagem e na música, que a música do The Fall é muito bizarra. Ela é relaxada, digamos, ela é livre. Então parece que ninguém sabe tocar na banda direito. É uma espécie de radicalização no Velvet Underground, né? Então ele vai analisar isso, né? O The Fall, num determinado capítulo, e em outro ele analisa o Brian Eno, não é? Ele analisa o Brian Eno com o M.R. James, um projeto musical do Brian Eno nas praias mais isoladas da Inglaterra, que são bastante assustadoras, e assim, bastante também enigmáticas, né? Dá essa sensação por si mesma de estranheza, com a célebre história, né, do M.R. James, do assovio, né? A Pete, meu amigo, eu estaria do seu lado. Ele vai meio que alinhavando as duas, né? As modalidades repressivas que o James tinha em grande conta, religiosas especialmente, e as modalidades mais libertárias que o Eno valoriza
na construção ali da paisagem musical dele. Então, essa percepção é possível porque justamente você não está trabalhando um conceito fechado na literatura, conceito derivado de formulações da literatura, consagrado pelo uso ou por uma tradição, mas que faz, e isso faz com que digamos assim, a possibilidade analítica seja sempre mais resumida, né? Então ele vai trabalhar o Word e o Eerie. O que seria o Word na definição do Mark Fisher? Seria um componente de um aspecto quase de montagem, de composição, de colagem. É quando a realidade ela parece sobreposta, né? É como se tivessem vários elementos sobrepostos e você percebe esses elementos de repente, né? Essa percepção causa uma estranheza terrível, né? Pode ser elementos reais, elementos irreais, então existe uma sobreposição. As narrativas de fantasma em geral têm essa ideia que é justamente uma sobreposição do mundo dos mortos com o mundo dos vivos, o qual ambos mundos, né, não teriam como ter comunicação viável. E justamente a narrativa de fantasmas faz com que essa conexão, essa comunicação exista. E é aí que tem as milhares de variações, né? Então, por isso, o Lovecraft é o rei da composição, né? O rei da montagem. Ele compõe corpos, ele compõe realidades, né? Às vezes mais de uma ali empilhada, né? Como na música de Eric Zahn. E ele vai reconhecer isso. O primeiro ensaio do Word é sobre o Lovecraft, né? E o Eerie? O Eerie é uma sensação de estranheza causada pela percepção de um evento, de um fenômeno. E essa percepção nos faz pensar, faz digamos assim, o experienciador, né, a testemunha do evento, pensar na questão do agenciamento, no sentido de como isso aconteceu, né? Quem fez isso, quem trouxe isso. Então esse elemento de agenciamento é muito singular no Eerie e vai criar algumas das perspectivas mais interessantes do livro todo, né? Quem abre o Eerie, nesse sentido, Daphne du Maurier e Christopher Priest. Christopher Priest Daphne du Maurier escreveu... É uma escritora, é que ele analisa acho, só os pássaros, basicamente. E o Christopher Priest é um escritor que escreveu algumas obras de ficção especulativa muito interessantes, pouco traduzido no Brasil. Ele escreveu The Prestige, por exemplo, virou filme do Nolan, né? E, enfim, esse é o primeiro, né? Começa então já com esses autores que trabalham realmente o Eerie, né? Os pássaros mesmo, né? Tanto o livro, o conto, que é bem diferente, mas enfim, tem uma perspectiva semelhante ao Hitchcock, especialmente o filme, né? O agenciamento é central, porque não existe uma explicação exata do porquê aquilo está acontecendo. Essa ideia de que não existe uma explicação, existe algo ocorrendo, cria essa sensação de eerie. Isso é muito rico, né? Porque daí a gente começa a aplicar em várias obras que têm exatamente esse efeito. Não é como, por exemplo, recente, quando se acerca a maldade, né? O filme argentino de terror, ele tem essa perspectiva de eerie, né? Embora, como ele mesmo fale aqui, esses conceitos eles são operacionais, às vezes eles se mesclam, né? Isso é muito interessante, né? Porque existe uma liberdade maior de você trabalhar a proposta conceitual dele até de uma perspectiva dialética, né? De elementos ali, ou semiótica, né? Dentro da semiótica tradicional, você trabalha com um conflito, né? Como cultura-natureza, eerie e word, para revelar as estruturas profundas do discurso mesmo, né? Da própria fluxo, né, que vem por baixo do figurativo no fluxo discursivo e ficcional. Então, é um livro muito rico, ele vai trabalhar com inúmeras análises de algumas obras que algumas são conhecidas, né, por exemplo, o Piquenique na Montanha Misteriosa, né, o Piquenique at Ranging Rock, gerou um filme maravilhoso, ele vai analisar o final alternativo, né, do livro que existe ele vai analisar Tarkovsky, Stanley Kubrick, a Margaret Atwood, né, um livro muito interessante do Alan Garner chama Redshift e o Tempo Mítico. Esse livro ele faz uma análise enorme, em que ele analisa também o Nigel Kneale, que é um showrunner inglês, né, ele criou Quatermass, né, a série Quatermass and the Pit,
e ele é muito influente na Inglaterra. São autores pouquíssimo conhecidos, pouco traduzidos, também é uma pena, né? Então aqui você tem quase um guia de leitura muito importante de obras contemporâneas especulativas que raramente chegam no Brasil ou são mencionadas pela crítica brasileira. Então é um livro riquíssimo em vários sentidos, né? Eu recomendo bastante, especialmente para a gente, como eu disse, arejar o ambiente em relação a ideias só de categorias, taxonomias e classificações, né? O Mark Fisher ele oferece uma opção mais analítica, mais filosófica, não é? E que, por incrível que pareça, porque ele é um filósofo, né? Não fica no historicismo e vai realmente para a questão da linguagem, a questão discursiva, né? E ampliando, né, a possibilidade da análise narrativa para outros campos, né? A análise que ele faz do Defoe é brilhante. E o Defoe permite isso porque a letra e a composição, como eu disse, elas são desconjuntadas, elas são anárquicas, e a letra tem uma forte tendência à abordagem do terror social, né? Um tipo de terror social, um tipo de inquietação social, né? Que vai cruzando a sociedade e vai gerando essas formulações de linguagem aberrantes, que mais ou menos se conjugam com as formas aberrantes, né? Esse ensaio do Defoe é uma das coisas mais geniais do livro, só por ele eu recomendaria, mas todos são do mesmo nível, né? Então, fica a recomendação, né? Enfim, é um autor que eu gostaria muito de traduzir, né? O Realismo Capitalista é um livro brilhante dele que tem em português, mas ele escreveu muito. Quer dizer, ele tem muitas aulas. Ele escreveu até poucos livros, mas as aulas dele já estão transcritas. Muitas foram publicadas. Na Argentina, ele é um filósofo muito lido por uma ala da esquerda que está tentando achar saídas, né, no meio dessa terremoto, dessa tempestade que eles estão vivenciando, como nós também. Né? As coisas não é porque, digamos assim, tivemos um respiro que as coisas melhoraram muito. Né? Continuamos assim, lutando para ver saídas. Né? Então, nesse sentido, é um filósofo necessário. Então é isso. Vou ficando por aqui. Leiam Mark Fisher. Em breve teremos novidades de campanha. Teremos aí uma segunda chance, né? Última chance. E uma campanha nova que muitos estão pedindo. Né? Então fiquem atentos. Um abraço a todos e até a próxima.